Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Natácia Garrido, a primeira booktuber do Maranhão, e você está no canal A Beletrista. Vem comigo? Bom, hoje eu trago para vocês uma obra que é considerada um clássico da literatura latino-americana. É uma novela literária, não é um romance, não é um conto. Se chama Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo. Então vamos saber um pouquinho quem foi o autor e como é que essa história aqui ela é narrada. Para os beletristas que trabalham com a língua espanhola, com literatura espanhola, já devem ter lido ou já devem ter ouvido falar do Juan Rulfo. O Juan Rulfo, ele está na literatura mexicana assim, numa posição de grande destaque, né, no século XX, e junto com o Otávio Paz. Só que o Otávio Paz, ele tem muita produção poética e também de ensaios críticos. Inclusive é um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura, né, o Otávio Paz. E o Juan Rulfo, ele vai estar ali produzindo prosa, principalmente contos, e esta novela literária aqui, que alguns críticos consideram como romance, outros consideram novela literária, e aqui a gente vai se referir mesmo, né, enquadrar essa obra como novela literária. Um pouco desse contexto histórico-social do México que o Juan Rulfo vivencia ali entre as décadas de 1940 e 1950, está relacionado às transformações que o México vai viver, transformações políticas e econômicas. Então você tem ali um período de muitas revoltas populares, revoltas campesinas. As pessoas estão muito insatisfeitas com a grande concentração de terras nas mãos de poucos. Aqui no Brasil a gente conhece essa mesma questão social e econômica dos latifúndios. Isso é também uma constante na história dos países da América Latina, e no México não ia ser diferente. A personagem principal, Pedro Páramo, é justamente um desses coronéis, né? Um desses latifundiários que comanda tudo e todos, né, na sua fazenda chamada Meia Lua, que fica situada no Vale de Comala, no México. E o narrador da história, né, que é um narrador personagem que se chama Juan Preciado, como mais na frente nós vamos descobrir o nome dele, é filho do Pedro Páramo, mas nunca conheceu o pai. Que a mãe dele, Dolores, foi a primeira esposa do Pedro e fugiu daqui da cidade quando Juan era muito novinho. Ela foge porque ela foge de uma vida assim, né, de muita violência, de muitos mandos e desmandos. Existe uma crítica social aqui que está muito presente, aos poucos a gente vai notando isso, mas a leitura flui muito bem por causa dos diálogos, que também é uma característica do texto do Juan Rulfo, né, do autor. Então eu posso dizer que 90% da estrutura aqui, ela é toda, e da história, né, toda narrada por meio de diálogos. E isso faz com que a leitura, como eu já falei antes, com que a leitura flua muito bem. Porém, para um leitor mais desavisado, para um leitor que não está tão acostumado a participar da leitura que está fazendo, e aí eu vou chamar um pouco da crítica da teoria da recepção, porque é importante que nós, leitores, estejamos muito atentos, né, e muito partícipes do que o autor, né, vai construindo para nós. O que a gente vê aqui é um grande quebra-cabeças com a história que é narrada e que a gente vai ter que montar esse quebra-cabeças. Essa fragmentação acontece pela questão do tempo aqui, né, na narrativa. Esse tempo ele é fragmentado em dois momentos. Ele é fragmentado numa história que é contada do passado, que é a história do próprio Pedro Páramo, e a história que é narrada no presente, que é quando o Juan chega na fazenda Meia Lua, que ele vai conhecer a história do pai dele por meio de outras pessoas que ainda resistem vivendo nesse vale.
A ambientação da história está muito cercada de decadência, de morte, porque no tempo presente, que é quando o Juan chega para tentar resgatar essa história, né, de um pai que ele nunca conheceu e que ele só conhece os fatos pelo que ele escutou, né, da mãe dele. Esse tempo presente, então, quando ele chega na Fazenda Meia Lua, ele encontra, assim, uma imagem total de devastação, de morte. E aí vem aquela coisa que, para nós, leitores, fica muito incerta. Será que essas pessoas com quem o Juan está conversando, elas estão vivas? Elas estão mortas? Está tudo muito envolto em neblina. Tem relatos, diálogos que estão acontecendo ali à noite. Então a gente fica meio sem saber como é que a coisa aqui tá acontecendo. E, né, como eu já disse, a gente vai ter que montar essa história que cerca o Pedro Páramo, que é uma história, inclusive, que tem muitas violências, né? Ele tem outros filhos, ele tem um filho, aparece a personagem de um filho, que é um Miguel, que é um cara que estuprava as moças virgens da região, né? Tem a personagem do padre Renteria, que é um padre que está ali representando a igreja, que está amordaçada, que está ali presente, cúmplice com todos aqueles mandos e desmandos, com todos aqueles atos de corrupção, mas está de mãos atadas. O padre está de mãos atadas. E uma série de outras questões. E como é que se dá a vida do Pedro Páramo, né? E até o fim. A gente meio que já sabe como é que a coisa ela caminha, né? O fim dele, mas o que importa aqui é o que torna essa novela literária um dos grandes textos literários aí, né, do século XX, principalmente nos mais importantes para a literatura latino-americana. Eu cheguei, por exemplo, nessa novela, nesse texto, por meio de uma outra obra, de uma autora, ela é crítica, inclusive serve esse livro para todo mundo que trabalha com literatura, seja estudando, seja dando aula, que é a Francine Prose, para ler como escritor. Então tem um capítulo aqui, que é o capítulo que ela intitula Ler em Busca de Coragem, e um dos textos que ela cita é esse, Pedro Páramo. Ela cita no sentido assim, olha, tem várias formas de você contar uma história que não necessariamente precisa usar da linearidade, né? Você não precisa contar uma história como se fosse ligar dois pontos certinhos, tipo do ponto A ao ponto B, sabe? Então, ela disse, não, existem, e uma das formas assim, mais instigantes de uma história ser contada é justamente essa novela literária, que é o Pedro Páramo. Então, quando ela cita, eu fui atrás. E essa edição aqui, gente, ela é uma edição que eu comprei em Portugal, é da editora Cavalo de Ferro, mas ela é uma edição atual, tá, de 2017. O texto mesmo, originalmente, foi publicado em 1955, portanto está dentro daquele contexto histórico que eu expliquei aqui no início. Eu espero que vocês gostem da obra, leiam a obra, curtam aqui, me visitem mais por aqui, né? E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau!